2 Timóteo capítulo 2, o texto que a gente citou aqui todas as vezes. Eu queria ler o capítulo todo com vocês. 2 Timóteo capítulo 2. Nossa, dá 2. Beleza, vamos lá. Qual que é aí? 2 Timóteo capítulo 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Porque nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que eu estou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor me dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. E se perseveramos, com Ele também reinaremos. E se o negamos, Ele também nos negará. E se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Esses desviaram da fé, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. E se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil para o Senhor e preparado para toda a boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois vocês sabem que isso acaba em briga. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim sempre ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazer a sua vontade. Esse texto foi a primeira coisa que veio até a nossa mente quando pensamos no tema do acampamento, que é a perseverança dos santos. Para quem não sabe, a ideia da perseverança dos santos é uma das doutrinas da fé que fala a respeito de que há uma promessa de Deus sobre nós. Não é uma promessa de prosperidade, não é uma promessa de vida fácil, não é uma promessa de que você não vai ficar doente ou de que você não vai passar sufoco. É uma promessa de que no final vai dar certo. Mesmo que dar certo não seja dar certo para o seu parâmetro de dar certo. Porque Deus tem os seus planos. E os planos de Deus não se frustram. A vontade de Deus se cumpre cabalmente. E a gente vai vivendo muitas vezes como que tateando. Como que tentando discernir no meio da nossa vida, no meio do ambiente onde a gente trabalha, na família, nos relacionamentos, aquilo que é a vontade de Deus. Quando eu olho para o histórico que a gente tem como igreja, e obviamente eu penso na nossa vida, nós que somos amigos aí há quase 20 anos, e que, querendo ou não, fomos usados por Deus para começar isso que nós estamos vivendo aqui hoje. É assustador.
Porque, sem sombra de dúvida, se Deus tivesse revelado tudo que a gente faz, que a gente vive e que a gente carrega nas costas hoje, há 20 anos atrás, a gente tinha se suicidado. Porque seria um fardo grande demais para que a gente pudesse suportar. Então Deus escolhe se revelar de uma maneira pedagógica, didática. Ele vai se revelando à medida que você é capaz de suportar a revelação. E a gente vai vivendo, então, tateando a revelação. Só que por vivermos tateando e a gente saber que estamos debaixo de uma promessa, de que vamos dar certo, e em contrapartida você tem que suportar as dores dessa vida, muitas vezes nós desanimamos. Porque a gente se compara com aquelas pessoas que criaram uma aparência de espiritualidade que na verdade não tem nada a ver com a palavra. Porque a verdadeira espiritualidade é isso aqui que Paulo está falando para Timóteo. Ou seja, recebermos uma palavra e sermos capazes de ensinar a outros de maneira fiel. Ou seja, sem deturpar o ensino que a igreja trouxe mediante os apóstolos e os pais da igreja e que chegaram até nós pelas escrituras e que agora nós temos o dever não apenas de viver, como de ensinar outras pessoas. As passagens que foram citadas aqui nas outras pregações, a questão, por exemplo, do soldado, a questão do atleta e do lavrador, são muito interessantes porque são figuras que remetem bem à ideia do grau de compromisso que se torna necessário para que a gente seja cristão e esteja verdadeiramente, se é que fomos chamados por Deus, debaixo dessa promessa de que no final o negócio vai dar certo, independente do quanto nos custe, independente do quanto isso venha doer. A ideia de um soldado é uma ideia muito interessante, porque o soldado ele já não tem mais nada na vida senão uma missão a cumprir. Ele não faz as contas mais do seu conforto. Ele não tem medo de morrer. Isso não quer dizer que ele quer morrer, mas isso quer dizer que ele não tem medo. Porque ele entende que a sua missão, a sua função na vida agora é simplesmente a guerra, a luta daquele que o recrutou. E guerra dói. Guerra custa. Guerra faz a gente sofrer. O interessante do versículo até que foi lido aqui pelo Paladino, no primeiro dia, é quando Paulo fala, bem no comecinho aqui, sofra comigo os meus sofrimentos, verso 3, como um bom soldado de Cristo Jesus. A boa promessa que nós temos quando olhamos a vida por essa ótica é de que a gente não foi chamado para sofrer sozinho. E por isso que a igreja é não apenas viável, como necessária. Nós somos a comunidade das pessoas que não estão reunidas para se salvar. Nós estamos reunidos para se perder. Porque a nossa salvação já está garantida. Ou pelo menos essa é a nossa fé. A nossa salvação em Cristo Jesus está tudo certo. Se eu sair aqui, cair num avião e me matar, a gente tem que celebrar o velório da saudade, mas não o velório do desespero. De dizer assim, lá, tinha tanta coisa para fazer, não tinha. Se o Senhor entendeu, está tudo certo. Acabou. Não há mais nada a ser feito. Mas a verdade é que muitas vezes nós estamos tentando viver um evangelho de preservação, porque a gente está achando que a santidade é para nos salvar ou para nos fazer dignos e aptos a sermos cidadãos do céu. E não é isso que o evangelho está falando. O que Paulo está chamando Timóteo para viver é os sofrimentos de quem entende que agora tem uma missão. E essa missão não é sobre salvar a si mesmo. Essa missão é sobre como nós fomos vocacionados para se perder, para que se perdendo outros possam ser salvos. Para que outras pessoas possam usufruir das coisas que nós já aprendemos pela graça, que hoje a gente pode usufruir. Por isso que nós não temos problema entre nós com esse moralismo estúpido que fica tentando ter uma aparência de santidade na vida de cada um. Aliás, pelo contrário, a gente prefere que com os seus erros e com os seus pecados você seja você mesmo, porque pelo menos a gente sabe do que nós estamos tratando. A gente prefere que a sua boca seja uma boca suja, que nos envergonhe em alguns momentos, porque pelo menos a gente sabe onde virar para você e falar assim, pega leve, cara. A gente prefere que você estoure com os irmãos do que você finja que está tudo certo e nas costas você só esfaqueia o cara. Essa é a nossa percepção da coisa. Agora,
Quando Deus está nos chamando para viver junto, Ele está dizendo assim: a sua independência, aquilo que eu conquistei na cruz e que eu te dei, o direito de você viver agora do jeito que você quiser, o direito de você ouvir a música que você quiser, de você trabalhar e ganhar o dinheiro que você quiser, tudo isso foi te dado agora, para que você devolva, para que você renuncie. Porque Cristo já nos deu todas as coisas da cruz. Ele não apenas nos deu a salvação, mas junto com a salvação todas as coisas. Nós não temos problema. Nós não temos crise. Não há entre nós ninguém que foi prejudicado da parte de Deus. Muito pelo contrário. Todo mundo aqui, se for botar na balança, não tem nem como pagar aquilo que Deus já fez por você. Só que quando a gente fala de liberdades, e aí a frase de primeira Tio Ben, né? Falando ao Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. A gente tem que entender que o poder que nós estamos falando nesse caso é a liberdade conquistada por Cristo na cruz, que foi dada a cada um de nós. E o motivo pelo qual Deus nos deu essa liberdade é porque não é mais para nos salvar, é para que a gente, renunciando à liberdade que nós recebemos em Cristo Jesus, possamos fazer com que o nosso irmão seja salvo, com que Cristo seja moldado na vida do nosso irmão. Então você é livre para não ir no culto domingo, porque não é o culto que te salva, mas o Espírito vai falar com você para você renunciar à sua vontade de ficar em casa assistindo Faustão, que é super legal, para que a gente esteja junto. Você vai renunciar ao conforto de dormir na sua cama lá na sua casa, sendo que você está descansando agora, e com R$110 a mais no bolso, para estar junto, para a gente não dormir à noite, para a gente ficar conversando, para a gente ter um tempo junto. Isso é renunciar, e isso é guerra. Deus nos chamou para isso. Ter a cabeça decepada, como o Paladino falou aqui, sabe? O soldado vai lá e você passa a faca e... Para morrer pelo Evangelho, você precisa de 5 minutos de coragem. Mas para viver pelo Evangelho, você precisa de muito coragem. Porque todo dia você vai levantar na sua casa e não vai ter alguém para dizer para você, você tem que ler a Escritura. Não vai ter alguém para pregar para você todo dia. E não tem ninguém que prega para nós, viu? Não tem ninguém que liga na minha casa e pergunta como é que eu estou. Não existe um culto secreto dos pastores, onde os pastores vão para pastorear pastores, e depois tem outro dos outros pastores, e é um ciclo, é tipo uma maçonaria, assim, fechado, sabe? Não tem. Para a gente não morrer de fome, para a gente não morrer na nossa crise existencial, a gente tem que ir atrás. A gente tem que entender que nós estamos numa guerra, e nessa guerra nós não podemos ficar fazendo conta de mais de conforto, não. A gente precisa renunciar a muita coisa. Quando fala com relação ao atleta, aí nós entramos numa outra ótica muito interessante. O do como que essa questão de ser vencedor é também uma promessa. Não somos nós os mais vencedores em Cristo Jesus? A palavra fala isso. Não somos nós aqueles que, não, junto com a salvação, recebemos a possibilidade de suportar todas as circunstâncias? Sabe o que é ser mais do que vencedor? É ganhar o troféu antes do tiro de largada da corrida. Isso significa que nós não estamos correndo mais. Nós não estamos aqui para ganhar das pessoas. Nós não estamos aqui para ser melhor do que uns aos outros. Nós estamos aqui para ser pior mesmo. Nós estamos aqui para a gente se rebaixar, para a gente voluntariamente se curvar diante uns dos outros para elevar o outro. Porque eu não estou aqui para bater no peito e dizer você tem que me respeitar pela autoridade que eu tenho. Eu estou aqui para me fazer como irmão, porque eu queria ser pastor, mas ser pastor é fácil. O difícil é, tendo recebido uma vocação de cuidar dos meus irmãos, eu me fazer irmão igual a vocês. Eu me rebaixar igual a vocês da mesma maneira que Cristo se rebaixou até nessa altura. Eu renunciar aquilo que me é de direito para que eu possa falar com você na mesma altura e às vezes mais baixo. Porque para que aquilo que há em Deus na sua vida, para que isso possa crescer, às vezes eu tenho que me rebaixar bem abaixo de você.
Se é que você está abaixo de mim, né? Quem recebeu o ministério da bacia fui eu. Mas Deus quer te dar bacia também. Deus quer te dar cuidado com os outros. Deus quer usar a sua vida para fazer com que você viva na corrida, atleta, esmurrando o próprio corpo, submetendo-se todos os dias a uma disciplina onde não vai ter ninguém para bater palma. Porque na hora de correr na rua ou de lutar o campeonato, tá todo mundo lá dizendo vai, tá sua mãe lá. Mas na hora de você ir treinar, não tem ninguém. Na hora de ler a Bíblia na sua casa, não tem ninguém. E sabe por que a gente não lê Bíblia? Porque a gente se alimenta das coisas que outros pregam para nós, mas a gente não alimenta ninguém. E quando você não sentiu o desprazer de conversar com um morador de rua e tomar um couro de Bíblia dele, você não vai ter amor na Bíblia, velho. Você catar um cara e falar assim, deixa eu falar de Jesus para esse bêbado. E o cara vai te humilhar, velho. Porque tudo que você for falar de Jesus, ele vai saber mais do que você. Você vai voltar para casa ruim. E eu desejo tudo de ruim nesse sentido para a sua vida, porque eu já vivi isso. Eu ia para aprender com os bêbados, não para ensinar. E aí eu voltava para casa e falei, eu preciso ler mais esse negócio, cara. E aí você lê, você estuda, e aí você começa a comprar livro, e aí você corre atrás dos irmãos para trocar umas ideias, e aí você volta lá, mais um round. E apanha de novo. E você volta para casa, e rala, e sofre, e se esforça, mais um round. Rock balboa, velho. Mais um round. E uma hora a gente ganha. E sabe o que é ganhar? É o momento na sua vida que você treinou tanto, você se esforçou tanto, que você ganhou a habilidade de vencer a discussão. E quando você puder vencer essa discussão lá na rua, você não vai querer vencer. Você vai querer só amar aquele cara, e ele vai bater, você vai só rebater. Ele vai te atacar e você vai se defender e vai dizer assim, irmão, nós estamos juntos, nós somos iguais. E Deus vai ser glorificado na sua vida. E quando fala no terceiro ponto, que é a ideia do lavrador, aí tem tudo a ver com aquilo que é a nossa missão como igreja. Porque nós acreditamos que o reino de Deus é um reino orgânico. Por isso que nós tentamos ao máximo manter o lado institucional da igreja pequeno. Pequeno no sentido de pouco controle. No sentido de que nós não estamos aqui para dizer aquilo que vocês têm que fazer. E a gente podia. A gente podia marcar evangelismo toda semana, ou marcar um projeto de ação social, ou marcar um projeto de visitação, ou marcar um monte de coisa, e sortear entre nós quem vai ser o líder do ministério, sabe? E depois a gente impressionar você, dizendo assim, você tem que se comprometer financeiramente e você tem que participar do ministério. Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Você já ouviu isso, né? Você já ouviu isso? Porque não está dando fruto. Não está dando fruto. E detalhe, se a gente fizesse isso, sabe o que é pior? Você se submeteria. Agora, como a gente está te pregando o evangelho da libertação, da graça, ou seja, você não tem mais que fazer nada por obrigação, sabe o que você faz? Nada. Ou seja, a pior desgraça na sua vida é Cristo ter te feito livre. Porque agora você sendo livre, você não consegue mais fazer aquilo que é sua obrigação fazer, que é se empenhar e se esforçar e fazer tudo que você pode para que o seu irmão que está lá fora, que nem sabe que é irmão ainda, porque a gente também não sabe quem é, então não vou pregar para todo mundo, que Cristo morreu por ele. E sabe quando que nós vamos então organizar um negócio desse nível? Se Deus permitir, nunca. Mas nós queremos, através dos relacionamentos e do ensino, nos instigar a perdermos a nossa alma de vontade de pregar o evangelho para essas pessoas. Ou seja, aqui no nosso meio começa a haver um monte de gente dizendo assim, olha, eu estou indo comigo. E se vocês for comigo, amém. E se não for, eu vou do mesmo jeito. Porque a nossa história começou desse jeito. Nós começamos a fazer um trabalho na época na Praça da Bicota,
vocês, Deus vai dar graça. Mas quando a gente ia lá e evangelizava e tinha alguém que falava assim, cara, vocês são de uma igreja? Somos. Eu queria conhecer lá, não tinha onde levar o cara. Porque a gente estava abençoado para ir, mas ninguém queria ir junto. Hoje nós temos um ambiente onde trazer as pessoas de fora não é problema. Porque vamos ser sinceros, a zoeira aqui é muita, né? Nós estamos prontos para receber qualquer tipo de gente. Eu não sei se a pessoa está pronta para receber nós. Às vezes não trazer o cara para o culto ou para o acampamento, é para poupar ele, não é para poupar a gente. Então nós estamos prontos. Mas tendo o ambiente, o quanto a gente tem se empenhado em trazer essas pessoas. E a palavra de associar esse esforço, esse empenho à questão do lavrador é muito interessante, porque nós queremos que a igreja é um organismo vivo. A igreja nasce, cresce, reproduz e morre. E confesso para vocês que quando essa semente daquilo que nós estamos vivendo hoje foi plantada, a gente não fazia ideia do que era essa semente. A gente sabia que a semente veio de Deus. Ele é o semeador. A gente queria acreditar que a gente era solo bom. Aquele solo que vai produzir a 30, 60 e 100 por 1. A gente achava que era bom. Mas tinha pedra pra caramba no nosso meio. Só que Deus é bom. Deus pegou o trator, nossa Ferguson, e arou a nossa vida. Por isso que eu estou dizendo para vocês que se Deus tivesse mostrado o quanto nos custaria viver as coisas que a gente vive hoje, a gente tinha desistido lá no começo. O apelo para vocês nessa manhã é para que você possa, sabendo da promessa de que os santos do Senhor vão dar certo, parar de fazer conta do teu conforto e do teu interesse, para que o interesse de Deus se torne realidade na sua vida. E para que você possa viver através da angústia, do sofrimento, das dificuldades que fazem parte da vida. Não mais se preocupando tanto quanto tem se preocupado. E começando a repartir um pouco das cargas dos nossos irmãos que estão lá fora sofrendo por não terem conhecimento da graça do nosso Senhor Jesus Cristo como nós temos. Para que a gente possa ir lá e pegar um pouco da carga dessas pessoas. Eu me alimento de desgraça. Não sei se eu já contei isso para vocês. Por exemplo, eu fico bem quando eu estou mal. As melhores reflexões da minha vida é quando eu estou na fossa, né? Eu podia virar ele, né? Culto à fossa. Seria muito massa, né? Mas isso não é legal. Eu encontrei então salvação quando eu passei a curtir a fossa dos outros. Porque se eu ficar procurando a minha fossa, eu fico curtindo ela, velho. E aí Deus fala comigo, eu escrevo umas coisas maneiras no Facebook, ganho um monte de curtida, os caras compartilham, depois eu entro no meu canal do YouTube, o YouTube me paga uns dólares, eu compro uns produtos da China, e assim a vida vai indo. Mas quando eu me ocupo com o problema do outro, com a angústia do outro, com o sofrimento do outro, aí eu começo a perceber que a minha angústia era uma fossa cultivada. Era um problema de estimação, que na verdade não existe. Que na verdade não existe, que na verdade não é importante. Disciplina, irmãos, é a gente não apenas lutar pelas regras, conhecendo a Escritura, mas lutar através delas, ou seja, entender para onde Deus está nos levando, mesmo que a gente não veja lá. O que Deus quer e pode e vai fazer através da nossa vida nos próximos 20 anos, sem sombra de dúvidas, é algo que hoje a gente não consegue nem dimensionar. Porque o que nós vivemos hoje, a gente não faz ideia. A gente não fazia ideia. A gente não era capaz de entender. A igreja é um organismo vivo. Ela nasce, cresce, reproduz e morre. E a parte mais importante de todo esse processo da vida não é nascer e muito menos morrer. A parte importante é a gente reproduzir as sementes que Deus tem colocado na nossa vida. Por isso, se você tem recebido alguma coisa de Deus, se você tem recebido algum entendimento de Deus, se você tem recebido afetos da
E que tendo dado certo, então, agora nós não precisamos mais ficar vivendo nesse desespero que a gente vive. Ah, mas você não sabe como é que é lá em casa. Mas você não sabe como é que é na minha. Para que fazer o quê? Quer trocar? Sabe o que vai mudar? Nada. Ah, porque o meu emprego é ruim. Mas quer trocar, velho? E aí você vai perceber que não tem emprego ruim. Você vai perceber que não tem pai ruim, mãe ruim, esposa ruim, marido ruim, filho ruim. É tudo ruim mesmo, cara. Mas a gente já recebeu graça para não se afetar mais com isso. Para a gente amando uns aos outros e perdoando, e relevando, e curando uns aos outros. E a gente passando através de todos os problemas, entender que o propósito pelo qual nós somos igreja é para semear as sementes que foram colocadas na nossa mão. E aí o devorador vem e rouba as sementes, né, das pessoas que deveriam estar recebendo ela. Nós, porque nós comemos as sementes que Deus dá para a gente, ao invés de botar elas na terra. Porque nós achamos que os afetos que nós recebemos da parte de Deus são para a gente se sentir bem. A gente vai no culto e fica assim, ah, esse culto é um culto meio frio. Mas lógico que foi frio, velho. Se nós não friccionar aqui, não esquenta. Você está esperando o quê? O céu se abrir e vir o Cid Moreira e falar com você, velho? Meu filho, não vai acontecer, cara. Ah, o louvor hoje foi frio. É o ar-condicionado? Para, cara. A palavra foi fria. Não. Não é sobre como a gente reage. É sobre como a gente age. É sobre como a gente imprime as circunstâncias a partir das sementes que nós recebemos de Deus. Nós dizemos que temos o DNA de Deus, mas a gente não quer semear as sementes que tem recebido de Deus. E esse é o veneno da igreja hoje. Porque a igreja devora as bênçãos que Deus tem dado para serem semeadas na vida de outras pessoas. A perseverança dos santos garante que nós vamos dar certo, porque nós somos chamados por Deus. Ah, mas eu luto contra a pornografia. Amém, irmão? Jesus já deu a vitória para você. Ah, mas eu estou em luta ainda. Mas já deu a vitória. Você precisa de ajuda para quebrar aquela merda do seu computador, do seu celular? Nós te ajudamos. Mas Jesus já deu a vitória, cara. Isso não é problema. O problema é outra coisa. O problema é o meu irmão que não tem a consciência de que Cristo já pagou por todos os pecados que nós cometemos no passado, presente e futuro, e que está vivendo em desgraça por não ter recebido essa informação. Você que já recebeu, você não devia nem ter crise mais com isso. Não, eu estou em pecado. Mas o irmão vai me ajudar. Ô, irmão, você me ajuda? Ajuda. Cadê o computador? Vamos quebrar esse negócio. Não, mas é sério. Tem gente que não vai poder ter internet em casa no WhatsApp, né? WhatsApp. Xbox 360. Presta culto todo dia. Não é? Tem gente que está precisando de pornografia porque está com muito videogame, velho. Dureza, né? Irmãos, a gente recebeu a libertação de todas essas coisas. Então não é sobre nós, é sobre como recebendo as bênçãos de Deus. Deus pode ser Deus através de nós, para que outros sejam abençoados. A perseverança dos santos nos dá coragem de viver como gente desapegada, como gente que, tendo todas as coisas, vive como se não teria, para que a gente possa repartir mais daquilo que tem recebido. E vou dizer um negócio para vocês. Viajando da maneira que a gente tem viajado, uma coisa que nós aprendemos é que nós somos privilegiados. A gente tinha um prédio legal e mudou para aquele prédio todo zoado. Nós tínhamos ar-condicionado, agora não tem mais. E nós não fizemos isso por falta de dinheiro. Porque aliás, nós pagamos mais naquele prédio pior. Nós fizemos isso porque nós entendemos alguma coisa. E esse entendimento levou tempo. Porque quando a gente fazia evangelismo na praça, vocês acham que a gente tinha um sonho? O sonho era assim: vamos ser pastores.
vamos ter uma igreja, e aí vai ter um monte de gente, e a gente vai ficar só, ó. Você acha que é a coordenação é um plano nesse sentido? Não foi. A gente só olhou para os nossos amigos e a gente falou assim: eu queria falar disso com aquele cara. E aí você rebolou o tanto que foi necessário para que aquele cara pudesse entender Jesus. E aí a gente não era mais 2, a gente deu 3, e 4, e 5, e o negócio começou a acontecer. E de repente, amigos estavam falando de Jesus com outros amigos. Ao ponto de que na festa junina esse ano lá na minha casa, não dá para fazer da casa mais, vocês já perceberam? Eu estava na festa assim, eu olhei e falei: velho, tem umas 100 pessoas aqui, cara. Eu olhava e falava assim: quem é aquelas pessoas ali? Aí eu, Gustavo, não sei. Falei: velho, esse negócio tá ficando bom. Vamos ter que fazer na rua. Vai ter que fazer barraquinho igual a igreja católica. Na praça do Bom Jesus. Na praça do Bom Jesus, é. Isso é um privilégio. Porque pessoas estão falando de pessoas. Mas nós não discerníamos qual era o futuro disso tudo. A única coisa que a gente discernia é que aquilo que Deus colocou na nossa vida deveria ser partilhado, deveria ser semeado. E quando essas coisas foram semeadas, elas deram fruto segundo o DNA que havia, o DNA de Deus, porque foram sementes de Deus. O que eu quero pedir para você nessa manhã é para que a gente possa discernir quais são as sementes que Deus tem colocado na nossa vida. Porque hoje o ponto em que a gente vive como igreja é um ponto de extremo conforto. Nós já ultrapassamos o limite de sermos uma comunidade que está indo até bem demais, porque nós não temos problema. Vocês não têm problema, irmãos, porque todos os problemas que nós temos entre nós não há surpresa nenhuma. E olha que nós temos um problema legal, quase completando o alto da Copa já de tudo, né? Mas não tem surpresa. Os pecados estão perdoados, cara. Nós conseguimos ser um grupo de gente que confessa o seu pecado, que não se afasta pela vergonha do pecado, que procura o irmão e fala: olha, eu preciso de ajuda, e a gente vai aconselhando uns aos outros, e a gente vai visitando uns aos outros, a gente vai cuidando, e vai sobrevivendo, cara. E vai ficando todo mundo bem. A gente junta e tem prazer de estar junto, não fazer nada. Não precisa de uma agenda pesada para você querer estar junto com as pessoas. A gente alivia a agenda, vocês marcam mais coisa para estar junto. As mulheres marcam 18 encontros por semana para estar junto. Tem gente que vai mais do que um grupo por semana para estar junto. E ninguém falou para você que você tinha que ir, cara. Esse é o Espírito. Esse é o Espírito, é você entender que Deus chama a gente para viver junto mesmo. Só que o problema da maneira que nós estamos vivendo junto é que a gente começa a cultivar conforto. A gente começa a achar que, como está gostoso demais, então eu quero ficar mais dentro desse ambiente. E Deus está falando com a gente no sentido de que nós precisamos ser aqueles que não apenas recebemos a palavra, mas que a gente seja capaz de ensinar outros. Que às vezes a gente seja capaz de, tendo recebido algo de Deus, possa passar isso para mais alguém. E para que a gente possa sair para fazer isso. Porque hoje nós estamos vivendo uma posição confortável. No passado, nós tivemos uma crise muito interessante, onde algumas pessoas diziam assim: ah, por que vocês pregam e nós não? Tinha gente que queria culto. E hoje, graças a Deus, isso não é um problema mais entre nós, porque o que mais tem é lugar para pregar. Quer começar um pequeno grupo? Ué, não resta essa semana. Pode ser na sua casa? Ah, mas quem vai liderar? Você? Quantos somos hoje? Quantas pessoas pregam no manifesto? Já pararam para pensar? Ou eu nem prego mais na igreja, velho. Eu só viajo, vocês perceberam? O Gustavo ficou um mês fora, cara. 20 dias. Alguém deu falta do Gustavo? Fora pelos afetos? Fora pelos afetos, alguém lembra que de setembro para cá eu fui no culto 2 vezes? Lá no manifesto?
sabe por que a gente não lembra? Porque Deus tem dado muita graça para nós. Deus tem dado palavra a muitos de nós. E está chegando o tempo de a gente ter que repartir mais aquilo que a gente tem recebido. Então, a nossa oração nesse final de ano agora, para esse próximo ano, é que Deus faça mudanças drásticas na nossa maneira de ser igreja. Para que a gente olhe para aquele prédio zoado que a gente tem e a gente fique inconformado com ele. Que a gente olhe e fala assim, cara, nós estamos com essas cadeiras de bar há 11 anos, velho. E você para de ficar esperando que nós vamos comprar umas cadeiras novas para pôr, porque nós não vamos. Nós já estamos há 11 anos, a bunda já acostumou naquelas cadeiras da Brahma. E nós compramos na distribuidor de bebida. Foi? Quebrado. Nós mandamos soltar aqui em Campo Preto, que a gente era brutal, né? Aí já descascou, agora tá Brahma. Só deu pintar retalho. É bem pobreza. Sabe quando nós vamos trocar aquelas cadeiras? Nunca. Mas aquelas cadeiras precisam ser trocadas. Quando a gente parar de cultivar conforto e a gente começar a falar o eis-me aqui, Senhor, para fazer aquilo que tem que ser feito, porque aquelas cadeiras não são para a nossa bunda, são para a bunda do visitante, velho. São para o cara que, a hora que chega, ele olhar aquele teto horroroso e ele podia ser menos horroroso. E nós temos até um plano para bolar, velho, porque ele sabe que eles vão ser esticadinho, bonitão. Mas a gente fez a oração e Deus proveu. Agora falta alguém para falar um amém. E sabe qual que é o nosso problema? Que a gente vai criando expectativas a respeito uns dos outros e de que o nosso conforto vai ser atendido. Porque a gente está esperando, entre nós aqueles que vão assim, não, vamos dar um tapa aqui. Pô, nós temos um bebedouro novo, reformado, zero, de água infinita, não é aquele que a gente enche na privada e põe lá no bagulho e você não sabe. Se tiver com a canequinha na privada, tô brincando. Quase isso. Não é aquele, nós temos um bebedouro, né? Nós ganhamos um bebedouro, mandamos revisar a zero, trocou filtro, geladinho. Mas falta uma mangueira que custa R$ 2,50. E não é o dinheiro, porque nós temos dinheiro. É o amém. É alguém que não adianta comprar, tem que pôr. Essa é a diferença. Tem que comprar, também compra. Espírito e fé. Recatar do meu irmão, nós temos uma missão. Deus está falando com a gente hoje. Não vamos fazer, não, vamos instalar esse bebedouro. Porque o problema é que há muitos que pregam. E por haver muitos que pregam, a gente não quer pregar mais. Porque já tem quem faça. Há muitos que fazem o serviço diaconal, sabe, de administração de recursos e administração de estrutura. Aí por ter muitos que fazem, a gente não quer fazer. A gente olha quem está fazendo bons trabalhos e a gente fala assim, não, porque lá na igreja a gente faz. Você tem o maior orgulho de dizer assim, nós temos um projeto no Shopping Park, mas você não foi lá. Ou você foi lá uma vez, mas você não quer agarrar o boi pelo chifre. Porque tem quem faça. A nossa oração é para que Deus não morra as águas do nosso meio. E parte do nosso plano, boa parte de vocês, Gustavo até brincou aqui antes, já envolvia algumas mudanças. Nós sabíamos, depois de alguns anos de trabalho, que Deus ia tirar boa parte de nós que estamos no manifesto desde o começo para levar para outros lugares. O Rafa foi para o Peru. Mas não tem ninguém conhece. Tem gente que ninguém conhece o Rafa. O Rafa era nosso irmão. Agora ele é irmão do Gustavo, não o meu. Mas a gente andava como se fosse irmão, todo mundo. E ele virou e falou, eu vou plantar a igreja no Peru. E ele foi. Sabe com que dinheiro? Então, sabe quanto nós mandamos por mês de oferta para ele, da igreja? Você já viu aquela folha branca colada do lado direito para sair do prédio? R$100. R$100. O câmbio lá deve ser muito bom, né? Não é. O Rafa rala, ele trabalha, ele dá os pulos dele. E ele começou um projeto lá. Ele começou um
Christian, converteu no manifesto, sem vícios, hein? Nunca foi de outra igreja. Nasceu livre, fora da matriz. Um pequeno grupo que era na casa dele lá, até hoje, ele nem mora na cidade mais, né? Ele bêbado nos primeiros dias do pequeno grupo. E que o pequeno grupo ele estava bem. E hoje ele está pastoreando uma igreja lá em Alto Paraíso, num projeto de parceria com a Caverna do Dragão. Como que aquele hippie, ou quando esse cara chegou na igreja, eu juro pra vocês que eu falei assim: não, esse aí não. Esse aí vai dar. E eu estava errado. Porque ali tinha um cara bom. E tem muita gente boa entre nós aqui. Só que o que acontece? Deus está falando que vai tirar ele do nosso conforto. Historicamente, a igreja aprendeu a plantar a igreja errada. Paulo plantava a igreja assim: ele ia, estabelecia um projeto, o negócio estava bom, ele falava: galera, fala pra vocês, estou indo nessa. Fiquem aí que tá bom, porque vocês não vão conseguir errar. Vocês vão errar pra caramba, vocês não vão conseguir matar. Porque a igreja é igual uma planta, é um organismo vivo, ela vai encontrar viabilidade. Você capina no mato e cimenta um concreto dessa grossura. Dali 2 anos, velho, deu um trincadinho, nasce mato para aquela estrela, velho. No trincado. Porque a vida encontra viabilidade, encontra um caminho para as coisas acontecerem. E aí então, a gente começou a entender que essas pessoas não conseguem matar uma igreja que já está estruturada. E Paulo, sabendo disso, ele se tornou apóstolo, no sentido de sair e de ser pastor de pastores. Nós, infelizmente, já fazemos isso há muito tempo. Boa parte das viagens que nós temos feito hoje são igrejas, denominações, gente grande e estruturada, que tem 1000 vezes mais dinheiro do que a gente jamais sonhou. E que estão pedindo ajuda para nós, cara. Por quê? Porque Deus tem sido bom para a gente. Quando a gente conta para as pessoas como que nós vivemos, as pessoas falam assim: não é possível. Cara, quanto custa tudo que vocês fazem? E aí a gente abre aquela folha que está colada lá na parede do manifesto do cara, ele fala assim: não é possível que tem igreja tão barata assim. Como é que vocês falam de dinheiro lá? E aí a gente conta como é que a gente fala de dinheiro e o cara fala: não é possível. E a arrecadação está crescendo. Não dá, cara. Sem Malaquias 3:10, sem 2 Coríntios capítulo 9. E a arrecadação está crescendo. Nunca vi isso. Não, mas não é possível. 2000 anos de cristianismo, você ainda não viu isso? Sem música boa, não tá perto. Sem música, cara. Só que ela subiu tosca. Ou teve um Bob Esponja, outras coisas que a gente põe de zoeira, cara. Mas Deus vai falando. E a gente começa a fazer as coisas acontecerem. A gente não consegue estragar o projeto disso. Só que a gente sabia que chegaria um momento em que Deus falaria assim: nós temos que começar a sair fora. Por quê? Porque as coisas que existem em você, que poderiam estar sendo compartilhadas para abençoar os irmãos, precisam ser compartilhadas. E às vezes o maior empecilho que há no ministério é o pastor. Ou seja, eu te acostumei a ouvir uma reflexão porque eu fico lá ralando, tentando pensar alguma coisa, lendo Bíblia, tentando orar, falando: Deus, fala comigo, eu tenho alguma coisa para falar para esse povo. E você se acostuma a ouvir uma reflexão pronta. Graças a Deus, o Senhor já tem dado visão para nós há muitos anos com relação a resolver esse problema. O Rafa foi embora, o Christian foi embora, e nós vamos embora. É só uma questão de tempo. Esse ano surgiu uma oportunidade, e muitos aqui já sabem, né? Mas uma oportunidade viável, de que nesse ano, agora de 2015, a minha casa vai estar saindo por lá. Nós vamos começar um projeto de plantação de igreja de Vitória. Até pedir o Enoque, esse outro aqui, não o Nhoque. Esse cara aqui que você fala: quem é esse cara que caiu de paraquedas aqui, que já estava sendo zoado por todo mundo, né? É um amigo de Vitória, que a gente está feliz demais por estar junto, porque nós estamos recolhendo as nossas coisas
e largando o nosso trabalho e renunciando ao nosso conforto para a gente entrar numa vibe que só Deus sabe como é que vai ser. Para quê? Porque nós estamos no gás, né? De repartir um pouco mais daquilo que a gente tem recebido de Deus. Se eu falasse para você assim, ó, você topa ir para um lugar para uma igreja do zero e vai só você iria? Então, eu também não iria. Eu também não iria 20 anos atrás. Só que agora, o meu maior medo é não ir. De ir eu não tenho medo mais não. O meu maior medo é de não ir. Porque não tem mais espaço para mim. Irmãos, a minha vida é muito boa. Eu prego uma vez no mês e olha lá no manifesto. Eu não preciso ficar correndo atrás de um monte de coisa que tem que correr. Eu viajo, ganho umas ofertas aí de vez em quando, as contas pagam bonito, que tem meu carro financiado para crente, sabe? Tem eternidade para pagar, que tem meu carro, tenho casa própria, e Deus está falando assim: renuncia às liberdades que eu te dei. E Deus está falando isso para todos nós, não é apenas para minha casa. Então esse ano nós temos um planejamento para mais ou menos no meio do ano. Pode ser que haja um eventual atraso, porque depende de algumas condições. Eu, a Marina, o Pedro, a gente está saindo para Uberlândia. Nós vamos mudar para Vitória, mas o Gustavo está zoando aí vai ter gente de fora no acampamento, né? Para a gente começar um projeto lá. E isso é uma palavra para nós, no sentido de que Deus quer mexer com o nosso conforto. Porque o Gustavo não vai ficar aqui muito tempo. E nem o Daniel. E nem o Guilherme. E nem ninguém, cara. Porque não é a nossa vocação juntar gente para ficar cultivando conforto. Nós podemos melhorar a nossa estrutura, voltar a ter ar-condicionado no nome de Jesus? Devemos. Mas nós estamos aqui para repartir. Nós estamos aqui para dar mais. O Fernando também, vou ter que já está na fila para igual. Fortaleza. Fernando de Noronha, Fortaleza. Ô, gente, mamou com açúcar, né? Ô, Jennifer, eu não sei se ele falou assim: eu falo pra Jennifer de um lugar e eu mostro foto de outro. Eu falei, esse cara é um gênio, velho. Por exemplo, ele fala assim: ó, nós precisamos ir pro Oriente Médio. Aí ele mostra só foto de Dubai. Aí você fica assim: amém. A hora que chegar lá, velho, é o Iraque, o Irã. Mar Madeira. Nossa, é o mar de madeira. É isso aí. Deus está falando no nosso meio no sentido de que nós temos muito a repartir, irmãos. E o que nós queremos como igreja é não reter as coisas que a gente tem recebido. Que a gente possa sonhar junto essas coisas que tem que sonhar. Porque hoje, eu não sei se você já parou para fazer as contas, nós plantamos igrejas sem ter feito planejamento. Sabe aquela reunião que você faz assim, ó, vamos fazer um plano de expansão e domínio do mundo? Nós nunca fizemos. E não tendo feito, nós já somos seis bases, velho. 6 igrejas, ou plantadas ou em processo. 6, cara. E nós estamos falando de começar, no mínimo, mais 2 projetos para 2015. No mínimo. Sendo que Vitória é um deles. Para mim isso é muito mais do que eu jamais sonhei. Para mim isso custa muito mais do que eu jamais achei que eu ia pagar. Mas eu não tenho medo. E a mensagem a respeito da perseverança dos santos para cada um de nós é para que a gente possa viver sem medo. Sem medo de amar o seu amigo aí do lado, nos tempos que a gente passa junto para jogar videogame, para assistir filme, as mulheres para fazer o que faz. Eu quero saber o que vocês fazem. Festa. A gente faz churrasco. Vocês fazem chá, gente. Vocês só fazem
precisamos pregar, cuidar, visitar. Você precisa namorar com esse tronço aí ou com essa varanga na perspectiva de fazer ela ser a mulher de Deus, cara. Que o mundo está precisando, ou esse cara ser o homem de Deus, você precisa fazer isso. Não é sobre, ai, vamos fazer sexo no casamento, que a gente tem certeza que vai casar. Para, velho. É sério que nós estamos discutindo essas besteiras até hoje? Isso aí é para resolver o teu problema. Mas você quer resolver o teu problema, ou você quer resolver o problema do outro? Ou você quer resolver o problema de Deus? Você quer resolver o problema de Deus? Então potencialize no outro as sementes que Deus está pondo na sua mão para serem semeadas na vida do outro. Prega para o outro. Ensina o outro. Pastoreie. Se vocês fizerem isso, e vocês têm palavra, gente, por que vocês acham que a gente gosta tanto de fazer um acampamento e a gente não faz nada? Que a gente tem muito tempo para fazer nada. E a gente quer às vezes mais nada, tirar um pouco de palavra ainda mais, para fazer mais nada. Sabe por quê? Porque é gostoso conversar. A gente começa a ver como que Deus está falando com vocês. Ano que vem vai ser umas 2 da manhã. Tá. Essa é louca, né? Na madrugada, na vigília. Qual que é o lance? Vocês podem ocupar esse ponto. E vocês devem ocupar. Se sou eu que estou trabalhando, e sou, Deus está falando para eu sair fora. E eu vou. Só que o que eu quero dizer para você é que Deus está falando para você assumir a responsabilidade e começar a guardar no teu coração de que Ele vai te levar a lugares que você jamais imaginou. Para fazer coisas que você jamais sonhou fazer, cara. Nós precisamos fazer um mural com as primeiras fotos de quando a gente começou tudo isso que nós estamos vivendo hoje. E quando vocês olharem, vocês vão olhar e falar assim: quem que é esses moleques? Que essas barbas toscas? Camisa do monitorial para poder. Quem que é esses moleques? O que esses caras estão fazendo? A gente não sabia o que estava fazendo, mas a gente sabia que Deus mandou fazer alguma coisa. E nós vivemos segundo essa palavra. E pela lógica da perseverança dos santos, nós demos certo, cara. A ponto de que hoje está até fácil demais. Deus quer dar certo na sua vida. Nós não somos uma igreja de gente que está procurando um lugar para sentar e ficar sentado a vida inteira, ouvindo palavra e voltando para casa e dando tudo bem. Desculpa, não é aqui. Eu posso indicar umas outras boas igrejas e você vai achar um lugar legal. Aqui é a fronteira final, né? Se você não firmar aqui, acabou, velho. Não tem igreja mais. Há algumas igrejas neopenteca lá na verdade, né? Uma aqui quando derrete vira lagoinha. Quero falar que a bola de neve. Não, aí tem os caras que ficam assim: ó, velho, abrindo bola de neve, o que você acha? Eu falo: não, a proposta é diferente, cara. A proposta é totalmente diferente. Você acha que nós estamos competindo com outras igrejas? Deus mandou a gente viver de uma forma e nós estamos vivendo segundo essa forma. Nós estamos vivendo segundo a liberdade do Evangelho conquistado na cruz por Cristo Jesus. Nós estamos sendo fiel àquilo que Deus mandou a gente fazer. Às vezes nós até achamos bom quando o cara vai para uma igreja, porque, nossa, ajuda, viu? Vai um pouco de problema para lá também. Mas se você não firmar aqui, irmão, acabou. Acabou. Porque Deus não te chamou aqui para sentar e ficar ouvindo palavra. Deus te chamou aqui para você ter algo para repartir com o outro. Nós somos uma igreja de pastores. Porque eu não sou pastor, não sei se você sabe disso. O pastor é Jesus. Eu sou só o escravo dele que trabalha na obra. Ah, mas por que então que a gente fala pastor? Fala, porque eu sou escravo encarregado de cuidar do rebanho de Deus. Mas o rebanho é dele. E ele é que é o pastor. E ele tem a palavra. Eu só repito, ele dá o recado, eu mando, eu entrego. E você também é. Porque a minha oração não é mais poderosa que a sua e a minha palavra não é mais eficaz que a sua. Você só tem que mergulhar nessa palavra, só tem que abraçar o meu mesmo. Você tem que abraçar o irmão, independente do problema, do pecado, da circunstância. Você dizer assim: irmão, eu não vou te largar. E nós vamos dar certo. Porque é promessa para nós que nós vamos dar certo. Então, em nome de Jesus, irmãos,
Que a gente se alegre nesse tempo, porque Deus está mexendo as águas. E no ano que vem, com certeza muita coisa vai mudar. Não só na minha vida, como na vida de vocês. Nós queremos esvaziar o culto, para que outros possam ocupar. Nós queremos começar novos pequenos grupos, para que novas pessoas possam liderar. Vocês. Ah, mas o que eu vou ensinar lá? Velho, enquanto você não tiver um problema, você não vai correr atrás da solução. Você já visitou mais de um pequeno grupo? Vai para um pequeno grupo lá na casa do Gomes. Depois vai para um pequeno grupo lá no Gustavo. Depois vai para um pequeno grupo gourmet lá do Enoque. Você vai perceber um negócio. Eu fico vendo as fotos no Instagram, só comida, velho. Eu não posso lá. Eu fico gordo. Velho, corre pra você ver. Você vai ver um negócio. Cada um está fazendo um trabalho completamente diferente do outro. E isso é a melhor coisa do mundo. Sabe por quê? Porque a gente troca figurinha. Mas nós não temos tudo padronizado, já percebeu? Não tem. Lá eles entenderam assim, não, cara, nós precisamos estudar isso, eles pedem estudo. O outro pelo grupo entendeu outra coisa. E estuda. Nós temos uma verdade, nós temos uma linha, nós temos um ensino que precisa ser passado. Mas o como isso é feito é outra história. Deus quer passar ensino, repartir sementes e virtudes através de você. E não apenas de um frequentador de culto que vai só ouvir aquilo que Deus está falando. Então, em nome de Jesus, irmãos, que a gente possa encher o nosso coração de esperança, para a gente sair desse acampamento no gás mesmo. No gás para entender que é nós agora. E que nós vamos fazer mais. Amém. Que nós podemos fazer mais. Amém. Porque nós já demos certo. E que vocês podem ocupar esse culto. E que nós podemos plantar mais igrejas, hein? E vou falar para vocês, não fomos intencionais ainda. E quando formos? Se a gente plantasse igreja, toda vez que alguém fala assim, está precisando de uma igreja aqui, a gente tinha umas 200. É que não tem gente, cara. E sabe quem é a pessoa que Deus vai querer usar? Você. Ah, nós vamos virar uma mega denominação? Não. Nós não plantamos só manifesto, só na terra, não, viu? O Christian está numa plantação de igreja que não é ligado a nós. Nós queremos repartir virtudes. Nós queremos semear para que o reino de Deus cresça. Nós queremos emancipar, gente. Nós queremos que o pessoal lá do Paraguai cresça, se torne muito maior do que tudo que nós já fizemos no Brasil. E que as igrejas do Paraguai comecem a gerir a si mesmas. E a gente possa, uma vez cada 2 anos, juntar todo mundo só para celebrar a amizade, sabe, o cuidado uns dos outros. A gente deseja que no futuro a gente tenha que ir. Porque os irmãos lá vão cuidar dos irmãos. E os irmãos lá vão cuidar. Mas vocês precisam cuidar uns dos outros, vocês precisam pastorear as pessoas que Deus está trazendo. Vocês são os evangelistas, vocês são aqueles que vão abrir as ONGs, os ministérios, os projetos sociais. Vocês. Deus está falando que é você, cara. Não sou eu. Porque aquilo que Deus podia fazer através de mim para a sua vida, Ele já fez. Tudo aquilo que eu tinha para ensinar, eu já ensinei. E agora eu estou procurando novos horizontes. E Deus abriu essa porta. Então, em nome de Jesus, que você tome essa palavra para você. Lembre-se da perseverança dos santos como uma das doutrinas da fé. Ah, tá difícil, você não sabe como é que é a minha luta. Beleza, velho. Já está garantido que vai dar certo. Então agora, através das lutas e sabendo que vai dar certo, não vamos temer o trabalho que tem que ser feito. Não vamos temer o esforço, o empenho que precisa ser movido, que precisa ser desempenhado para que as coisas aconteçam. Porque Deus já fez muito mais do que a gente imaginou, do que a gente sonhou. E Ele vai fazer muito mais através de nós. Para que a gente perca o controle, para que mais pessoas possam viver aquilo que a gente tem que viver. Amém, irmãos? Vamos orar então, coloque sua vida diante de Deus, para que Ele fale ao nosso coração essa manhã e para que Ele nos dê coragem e ousadia de viver as coisas que nós temos que viver. Senhor nosso Deus, nós pedimos perdão pelo nosso pecado, que na verdade já foi pago na cruz pelo Teu Filho Jesus. Pedimos perdão pela nossa omissão, porque não há motivo da gente se omitir com relação às responsabilidades que temos uns para com os outros e para com os nossos irmãos lá fora que estão perdidos. Pedimos perdão pela terceirização de responsabilidades e pelo quanto nós nos acomodamos com o trabalho dos outros.
pelo quanto a gente achou que o nosso evangelismo não era importante porque há quem evangelize, pelo quanto a gente achou que o nosso engajamento em distribuir cesta básica, em visitar a gente, não era importante porque já tem quem faça, pelo quanto a gente achou que estudar mais da tua palavra não era importante porque já há quem prega. O Senhor tem nos chamado a um compromisso mais estreito, não apenas com o Senhor, mas uns com os outros. O Senhor traga essa consciência a nós nessa manhã. Que a ideia da perseverança dos santos, de que nós iremos perseverar e nós vamos dar certo, Pai, porque o Senhor prometeu que isso se torne uma consciência clara no nosso meio. E que a gente pare de ficar apenas cultivando afetos que não partilham de responsabilidades, mas que a gente possa cuidar uns dos outros verdadeiramente. Que nós possamos ser uma igreja como aquilo que o Senhor tem falado em todos esses anos, uma igreja de pastores, uma igreja de missionários, uma igreja de gente que está disposta a viver e morrer pelo outro. Gente que não está afim apenas de resolver o próprio problema. Gente que não tem medo dos desafios que o Senhor vai propor. Usa a nossa vida, Pai, e nos transforma para que nós sejamos mais parecidos com o Teu Filho Jesus, com os Teus discípulos, com os apóstolos, com os pais da igreja, com os mártires da igreja, com os grandes homens e mulheres que o Senhor usou ao longo da história para fazer com que o Teu reino prevaleça. Usa-nos, Senhor Deus, e que nós não sejamos motivo de vergonha para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa nação. Em nome de Jesus. Irmãos,